Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. No final do culto, irmãos, eu vou falar rapidinho, tá? Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Eu tenho algumas camisetas aqui, ó, com a logo do meu ministério. Hashtag Palavra que Edifica. Várias cores, vários tamanhos. E para as irmãs também em baby look. Ao final do culto eu estarei ali embaixo. Se os irmãos decidirem me abençoar, tem Pix, passa débito, crédito, tem a maquininha ali. E com o dinheiro dessas camisetas você vai estar me ajudando a levar a palavra do Senhor um pouco mais à frente, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Queira tomar o teu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor. E olhe para cá, a minha fala é rápida e objetiva. Os métodos que Jesus se utilizava para esclarecer algumas verdades bíblicas, principalmente aos discípulos, e até mesmo à multidão que sempre o seguia, eram métodos que nós conhecemos como parábolas. O que são parábolas? Na verdade, são ensinamentos que vinham do alto aos discípulos, à sociedade, à multidão que acompanhava Jesus. E os ensinamentos do alto soavam de forma estranha e confusa aos discípulos e a todos que seguiam Jesus. Por quê? Porque a mensagem que vinha do alto, na verdade o Evangelho de Jesus, ele é confrontante. O Evangelho de Jesus é um Evangelho, uma mensagem que não soa até os nossos dias um som agradável. Se não, vejamos como é agradável ouvir alguém falar nos nossos olhos e dizer assim que para se ganhar é preciso perder. Como é difícil ouvir uma palavra de alguém que olha nos nossos olhos e diz assim que para você viver é preciso você morrer. Como é difícil entender algumas verdades, e essas verdades vêm do Evangelho, e Jesus, ele falava isso aos discípulos, que para ser feliz na eternidade, muitas das vezes choraremos enquanto vivemos nessa terra. Então essa fala, essa prédica já começa a soar um tanto quanto estranho aos ouvidos de quem andava aos ouvidos de pessoas que andavam com Jesus e viam milagres e talvez queriam palavras boas. A verdade é que o Evangelho, meus irmãos, não atrai amigos. O Evangelho de Jesus não atrai conveniências. A palavra de Deus genuína não atrai holofortes. O verdadeiro Evangelho não atrai a mídia. E não pense os senhores e nós como pregadores que depois de pregar uma mensagem bíblica, ali embaixo, no final do culto ou em qualquer lugar, vamos receber convites para churrascada, para banquetes e aplauso. Não. Muitas das vezes falar o Evangelho simples e verdadeiro
vamos sofrer represálias, afrontas. O evangelho verdadeiro não produz companheiros para selfie. O evangelho de Jesus verdadeiro não promove banquetes. E era essas verdades que Jesus estava introduzindo através de parábolas para os discípulos. Pois bem, veio o século 20 e as coisas começaram a mudar. Eu estou falando bem por baixo aqui. Depois veio o século 21 e aí o período da pós-modernidade. E começamos a enfrentar e vivenciar um evangelho pós-moderno, porém um evangelho leviano e comprometedor. E aí as prioridades do reino ou do evangelho inverteram-se. A prioridade do evangelho, Mateus 4:4, quando Jesus ele vence Satanás na tentação, ele vai dizer: nem só de pão viverá. Ou seja, a expressão nem só de pão não significa absolutamente que não vai ter pão. Ou seja, vai ter pão, mas nem só de pão. Ou seja, existe uma prioridade maior para se vencer as batalhas da vida. Era a palavra de Deus. A prioridade do reino, Mateus 6:33, buscai primeiro o que? As coisas? Não. Prioridade do reino, buscai primeiro o que? Palavra, Bíblia, Evangelho. E aí depois do século 20 e 21, nos dias atuais, nós começamos a perceber que algumas coisas começaram a acontecer. E essa mensagem que Jesus fala aos discípulos acerca da vinda do Filho do Homem, nos nossos dias torna-se muito equivocada. Esta mensagem sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, parece que não soa mais agradável aos ouvidos dos crentes, da igreja no geral, daqueles que se dizem ser filhos de Deus. Jesus, ele chama os discípulos, e no sermão profético ele vai dar uma palavra de vigilância. Olhe para mim, ele vai dizer o seguinte: ficai atento, como diz a galera jovem, fica ligado. Por quê? Porque os sinais que antecederiam esse grande fenômeno que eu creio que está para acontecer, Jesus vai dizer o seguinte: algumas coisas vão acontecer, e ele vai dar algum sinal. Agora diga comigo em alto e bom som, com alegria no rosto. Vai, diga sinal. Agora fala especulação. Existe uma grande diferença entre sinal e especulação. Especulação, pastor Valdemar, é aquele grupo de pessoas, sempre aquele grupo de pessoas que vai falar com a gente. Ele não é assim, sim, nem não. Ele é sempre assim: eu acho que não sei, que vou ver, que talvez, que parece que não sei. Isso é especulação. Especulação não é nada provável, é abstrato. Mas o que é sinal? Sinal não. Sinal é algo visível, algo palpável, concreto, estabelecido. Por isso que a palavra diz: sejamos sim, sim no falar, ou não. Não tem meio termo. Jesus vai dizer: a vinda do Filho do Homem vai se dar nesse período em que a população, a sociedade, o mundo vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E essa expressão, essa forma alegórica de falar, é para definir o estado que o povo vai estar quando Jesus voltar. Semelhante comparação aos dias de Noé. E Jesus deixa isso muito claro aos discípulos. E os discípulos ficam preocupados, tentando entender: mas quando vai ser? Que época? Que estação? Jesus dá um receba santo neles, dizendo: fiquem apercebidos. E aí nós adentramos na mensagem. No século passado, século 20, a evolução das coisas estavam gatinhando, podemos assim dizer. No século 20,
a internet estava dando os primeiros passos para ser estabelecida. No século XX, os nossos pais, avós, bisavós, nos contavam como era difícil a vida. Porém, muitos venceram, deixaram um legado aos seus filhos e netos, e nos deixam um legado dizendo que eles perseveraram. E os cabelos brancos falam isso. No século passado, os namoros não é como hoje. Eram contos como de que pessoas escreviam cartas e mandavam de charrete, mandavam recados, e os namoros eram de tempo em tempo, se viam em um ano. Tudo era devagar. Quem está ouvindo, diga amém. Tudo era muito demorado, muito longevo. Quem tinha um Nokia no século passado era como o cara, o tijolão. Mas aí depois do ano de 1989, com a queda dos muros de Berlim, virada do milênio, deu-se início ao mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno já não vem gatinhando com as coisas. Não. O mundo pós-moderno vem com uma, eu vou falar chique aqui, vem com uma ascensão, vem de uma forma avassaladora na economia, na ciência. E tudo acontece nos dias atuais assim, no estalar dos dedos. Os namoros de hoje são precoces. Quando penso, não existe mais nem namoro, noivado e casamento. Essas etapas constituídas não existe mais. Conheceu, ficou, já está junto. Se for pedir para alguém aqui, quem nas cidades grandes talvez, quem é que tirou um dia o tempo para visitar? Ninguém vai levantar a mão. Por quê? Porque nas cidades grandes, a correria é a palavra da vez. Todo mundo está com pressa, correria. E nós somos induzidos a viver essa vida de correria, e é a palavra da vez. Essas tendências que estão acompanhando, estão regendo como uma batuta o século da pós-modernidade. Sabe como é a vida do brasileiro e de muitos crentes? Eu vou decifrar aqui em apenas segundos. Acorda de manhã cedo, vai para o trabalho, chega em casa, vai para a igreja, chega em casa, dorme, outro dia trabalho, chega em casa, vai contar de... E é uma correria só. Ninguém para fazer mais nada. O mundo está doido, gente. O mundo não usa mais a palavra calma. E esses acontecimentos, olhem para cá, esses acontecimentos estão cada vez mais trazendo o quê? Trazendo ao povo, fazendo com que nós venhamos ser consumidos pelo tempo e buscarmos os nossos interesses, que não é errado constituir casa, não entendam, mas nós estamos nessa volúpia acelerada, porque a propósito deste século, que nós ficamos envoltos desse sistema apressado, e com isso, não se ouve mais ninguém falar, no geral, sobre volta de Jesus. Essa loucura dia a dia, meus irmãos, está trazendo um arrefecimento, um esfriamento quanto ao tema primordial da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Mas essa noite eu vim alto e bom som falar a vocês e pregar para mim também. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Quem espera Ele? Quem espera Ele? Jesus está voltando. E vou ser rápido aqui. Falar do arrebatamento é ser taxado como quadrado. Não, essa mensagem nem emplaca mais. Tanto que eu estava preocupado. Não que aqui não se possa pregar. Entendam isso. Porque dizer, Michael, você é um gaúcho meio louco, meio fora. Você quer falar em arrebatamento, em volta de Jesus? Mas Jesus nos dá um alerta dizendo para nós ficarmos apercebidos. Por quê? Porque esse dia está chegando. Quantos essa noite esperam ansiosamente a vinda dele?
Será que viemos cultuar Ele com essa esperança? Ou talvez os grandes culpados, com todo respeito, e eu peço aqui o máximo respeito aos queridos companheiros, mas talvez está aqui um dos grandes culpados, porque a igreja no geral não deseja veementemente mais a vinda de Jesus, porque deixamos de pregar o arrebatamento. Esta mensagem, Pastor John, que nos séculos ou na década de 70, 80 era mais badalada entre os itinerantes. Este sermão do arrebatamento, pastores, que era o mais pregado nos cultos, tanto de quinta, quanto de terça, quanto de domingo. Eu lembro-me que, não sou saudosista não, mas eu lembro-me que os pastores, os obreiros, que não tinham uma oratória bonita como a nossa, que não tinham vocabulário, subiam no altar e diziam: Jesus está voltando mesmo, meu irmão. Mas havia uma graça naquelas palavras, a igreja sentia a presença de Deus, e a igreja vibrava: Maranata, Maranata. Aonde está aquele povo? Aonde estão os pregadores do arrebatamento? E talvez nós, eu falo por mim, sou um grande responsável por não pregar mais e não deixar esta promessa viva por onde tenho andado. Talvez alguns acontecimentos deixaram de lado. Por exemplo, eu vou ser muito rápido aqui. Quem lembra a virada do milênio? Não existia internet, não, mas tinha televisão preto e branco, veículos de comunicação, e aquele ditado no meio da crentaiada, como diz o gaúcho, no século XIX, ano de 1999, o que mais percorria nos púlpitos e nos corredores dos templos das igrejas era: o ano de 2000 chegará, mas não passará, porque criou-se uma expectativa em torno da virada do milênio, que alguma coisa iria acontecer, e nós começamos a ficar vidrados, se é essa a palavra, ficar perplexo com o possível acontecimento, e deixamos de anunciar o arrebatamento. A virada do milênio aconteceu, nós já estamos em 2022 e Jesus ainda não voltou, e nós deixamos de pregar sobre o arrebatamento. Depois um outro grande acontecimento, quem lembra quando foi implantado a nível global, como diz o goiano, o trem do código de barra? Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão. Meu irmão, lá para as bandas da minha cidade em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o que mais se ouvia nesse período era no meio dos obreiros. Sempre no meio dos obreiros tem aquele que pensa que sabe tudo e não sabe nada. Alguém um dia disse: olha, é pecado. Por quê? Porque alguém viu nos intervalos do código de barra 2 e mais 2 e mais 2, e alguém somou 6 lá e disse que é o trem da besta. E nós ficamos em cima dessa especulação que era da besta, a marca da besta, e paramos de anunciar o arrebatamento em si. Hoje a gente não come, não bebe, não veste se não passar o código de barra. Me pagou um cafezinho abençoado, teve que passar lá. E Jesus ainda não voltou. Aí depois veio uma tal de mãe, não sei das quantas aí, que faleceu, que tudo que falava os crentes: ah, mas ela falou, pastor. Hoje, no século 21, está cheio de youtuber besta falando cada asneira quanto ao arrebatamento e não sabe nada. E lá vai os crentes: ah, mas ele falou. Basta um eclipse, basta um fenômeno e todo mundo fica com medo, com medo. Não! Jesus disse aos discípulos: estai apercebidos quanto ao sinal. Eu vim falar essa noite de pelo menos 3 motivos e razões que nós devemos anunciar que Jesus está voltando. Diga qual? Diga qual? Primeiro, porque falar do arrebatamento da igreja é uma doutrina fundamental do Evangelho.
fala que Jesus está voltando. Ai, mas eu não sou o pastor. Fala que Jesus voltará. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, nas noites gélidas da Inglaterra, em um púlpito de madeira, com uma mensagem, me corrijam aqui, cheio de redundâncias, ou seja, cheio de repetições, ele pregava essa mensagem: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo voltará. E esta mensagem repetida atraía milhares e milhares de pessoas. Você tem uma mensagem poderosa na tua boca. Fala: Jesus Cristo voltará, Jesus voltará. Quantos creem nessa promessa de verdade? Joga a mão para cima, joga a mão lá em cima, as duas mãos, e glorifica Jesus. Esse dia está perto. Quem vai se alegrar com essa mensagem essa noite? Segundo, prega esta mensagem, porque esta mensagem, ela traz salvação para a humanidade. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Quantas pessoas se suicidando, e agora é o considerado o mês do suicídio, né? Conscientização. Quantas pessoas tirando as suas vidas. Quantas pessoas desanimadas do nosso lado. E nós, todo culto na igreja, todo movimento, e vamos no manto, no fly, mas não anunciamos essa mensagem às pessoas perdidas. Cumprimos categoricamente os ritos da religiosidade, mas não anunciamos no colégio, não anunciamos na faculdade, não anunciamos no trabalho quando possível, não anunciamos nas ruas e praças. Mas aqui eu sei todos os ritos, eu sei todas as coreografias, eu sei tudo certinho. Não, 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 não. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prega esta mensagem para a tua família. Fala do teu jeitinho mesmo simples, mas esta mensagem é poderosa. Terceiro, prega o arrebatamento. Por quê? Porque traz esperança às pessoas. Desculpa a liberdade aqui, tá, pastor Elias? Mas qual é a manifestação de um indivíduo ou de alguém que se considera feio demais e de repente casa? Não é a alegria de dizer: eu era muito feio, mas eu casei, e apresentar a esposa. Ou aquele que ralou a vida toda, que nunca comprou nem um Fuquinha, agora no nosso dia nem um Gol, mas de repente Deus abençoa, ele compra um carro, compra uma casa, ele vai ficar alegre e vai dizer: eu comprei, está aqui a bênção. Ou seja, o ser humano, ele manifesta alegria quando conquista algo, certo ou errado? Como pode nós, que somos salvos por Jesus, não manifestarmos alegria, não manifestarmos o contentamento ao ouvirmos a mensagem que Jesus voltará, não expressarmos às pessoas que estão do nosso lado: ei, meu irmão, vizinho, colega, eu sou salvo e Jesus quer te salvar. Ora, meus irmãos, anuncie esta mensagem poderosa, e esta noite o Espírito Santo está dizendo a mim e a vocês: você tem uma palavra de esperança, Jesus voltará. Você tem uma palavra de esperança, Jesus voltará. Você tem uma palavra de esperança. Esta mensagem, que já foi a mais desejada pelos crentes do passado, ainda é desejada pelos crentes do século 21. Ou estamos
E conta-se aí que todo mundo, é porque eu estou na prova. Não. Nós não estamos na prova. Está acontecendo algo muito, muito complicado nos nossos dias. Bíblia. Quando a nação de Israel era abençoada até o tutano, é então que eles se esqueciam de Deus. E Deus permitia, com mão forte, os inimigos oprimirem. Aí estão dizendo, mas é difícil nada. Todo crente, a maioria de nós aqui, todo domingo tem a maionese, a Coca-Cola gelada e uma carninha. Se não é picanha, mas tem lá um contrafilé. Se não é contrafilé, mas tem uma carne abençoada. Eu sei que a economia está um pouco alta, mas todo mundo compra as coisas. Deus tem nos dado condição. E parece que essa bênção, parece que esse momento de ser abençoado nos afastou dessa conexão, nos afastou desse sentimento de eternidade. Mas eu tenho, sem hipocrisia, pastor Valdemar, eu tenho clamado a Deus e pedido, Senhor, que este amor pela salvação, que este amor pela sua vinda não se aparte do meu coração e da minha alma. Jesus voltará, lá na eternidade é melhor do que aqui. Deseje o céu, possa ser que a mensagem não venha emplacar, não importa, mas é Bíblia. Jesus voltará. Deseje o céu, deseje o céu. A partir de hoje, saia para a tua casa dizendo: eu preciso amar o céu, eu preciso amar a vinda de Jesus. Urabacanda Rabashura Mahaya. Parece que hoje temos que usar de recursos da pirotecnia. Parece que temos que usar subterfúgio da psicologia. Nada contra, eu amo, mas vários recursos para sensibilizar alguém a chorar ao ouvir uma mensagem dessa. Estamos equivocados. Eu vou falar de dois grandes sinais de que Jesus está voltando. Está na Bíblia. Eu não vim falar de especulação. Eu não vim falar de axiologia. Não. Eu vim falar de dois grandes sinais, biblicamente, de que Jesus está voltando. Primeiro, Mateus 24, e versículo de número 12. E por se multiplicar a amizade, né? Tá certo? Como que é? E por se multiplicar a iniquidade, vírgula. O que é iníquo? É a pessoa que peca, sabe que está pecando e vai continuar pecando. Mas eu peco, eu sei que estou pecando e vou pecando. Este é um iníquo. Cuidado, para não se tornar um iníquo na casa do Senhor. Por se multiplicar esse tipo de gente, o amor de 2 ou 3 vai se esfriar. Será que a minha Bíblia está certa? O amor de quase todos se esfriará. E aqui, quem está ouvindo, diga amém. Irmãos, primeiro grande sinal, lá vai, de que Jesus está voltando. Uma onda, um surto de falta de amor de uns para com os outros, nunca visto antes. E não vamos falar dos lá de fora não, agora só os crentes, né? Não, vamos falar dos dentro da casa. Uma onda de esfriamento do ser humano para com o ser humano, nunca visto antes. E aí entrevistaram um sociólogo, e eu gosto disso, pastor John, e falo muito nas minhas palestras, também gosto de falar para jovem, adolescente. Entrevistaram, ele já faleceu há uns 4 anos atrás, um sociólogo polonês por nome de Zygmunt Bauman. E as revistas ou os veículos de comunicação, quando entrevistam ele, vão dizer para ele: seu Zygmunt Bauman, como o senhor define a geração da pós-modernidade? E ele categoricamente vai pontuar. O cabra é muito bom. Ele vai dizer o seguinte: eu pontuo a sociedade pós-moderna como, olhem para mim, uma sociedade líquida. Tudo vaza pelo vão dos dedos. E aí, ele vai categoricamente dizer o seguinte: primeiro, vivemos uma sociedade líquida nos contratos. Quem é que usa bigode aqui?
Não estou vendo ninguém, né? Quem lembra do bigode? Irmãos, alguns anos atrás, não é apologia, pelo amor de Deus, entenda. Mas alguns anos atrás, pastor Elias, pastor Valdemar, o cidadão, o indivíduo que usasse o bigode, não precisava ser crente. Quem usasse o bigode era sinal de palavra. O homem tinha palavra. Aí passava da venda da esquina e dizia assim: ô seu Fernandinho, o senhor pode vender lá para o seu Zezinho? Porque daqui a 30 dias o senhor João do Bigode vai passar para acertar. Mas o seu Fernandinho vendia 6, 10 mil, porque tinha certeza que o seu João do Bigode, no 30º dia ou antes, passava para acertar. Zygmunt Bauman vai dizer: a sociedade é essa que a gente está vivendo. Ninguém mais tem palavra. Hoje pode ter barba, pode não ter, pode ter bigode, pode não ter. Ninguém mais tem palavra. E lá vai, pastor, quase a maioria não tem palavra, obreiro, pregador. E muitos do nosso meio não tem mais palavra. Zygmunt Bauman vai dizer: vivemos uma relação líquida nos contratos, com a mesma facilidade que se casa ontem, descasa hoje, está normal. Vivemos uma sociedade líquida. Aonde? Quem pode mais chorar menos? Não sou saudosista, mas eu lembro-me que alguns anos atrás, em uns cultos denominados de culto de ceia, ou culto de ensino, porta fechada, quando lamentavelmente o pastor dizia: nós vamos ter que disciplinar, que hoje não tem, quase, ou excluir fulano, a igreja caía num coro. Oh, misericórdia. E no final do culto não faltavam as irmãs do coquinho branco na cabeça, não faltavam os irmãos de gravata para pegar o nome e dizer: meu querido, minha querida, qual o seu endereço que a gente quer visitar? Não desanima na fé. Mas hoje não. Lamentavelmente hoje, quando o pastor fala: alguém acidentou na fé, fulano caiu, nós somos os primeiros de dentro do culto, da reunião, com WhatsApp: fulana, olha quem caiu, fresquinho, eu sabia, a pastora anunciou a queda, tá de ideia, eu sabia, quando ela falou que se cheira, toma o WhatsApp, toma, espalha a notícia ruim. Vivemos esses tempos líquidos, que nas nossas reuniões, e é peculiar o pentecostal entrar no manto, mas quando sai do templo para fora não consegue olhar no olho do irmão para dar paz do Senhor. Que amor é esse? Que no culto fala a língua, profetiza, chora, mas quando sai do templo para fora, não consegue se solidarizar com o irmão que ainda falta 50 reais para inteirar o dinheirinho para pagar o aluguel. Levante as tuas mãos assim em ato de receber. Que o bondoso, amado Espírito Santo derrame sobre nossas vidas essa noite, pastor John, um batismo de amor, e que nós possamos amar mais do que nunca, que possamos amar mais do que nunca, porque a evidência é que nós somos cheios do Espírito Santo, a evidência é que nós somos cheios de Deus, é em João 14, 21, que diz: se eu amo a Cristo, Ele me ama, o amor dele está em mim, e nisto todos veem, todos conhecem que o amor do Pai está em nós. Aonde você for, reflita o amor de Jesus. Aonde você for, reflita o amor de Jesus. Não permita que esse amor venha se extinguir do nosso meio. Ai, mas é Bíblia que esse amor se acabe com os ímpios, mas não conosco. Nós vamos marchar junto, unido, de mãos dadas para o céu que é o nosso lugar.
Levanta as tuas mãos assim em nome de Jesus. Coloca a mão, abraça alguém, pega a mão do irmão, rápido, já vou encerrar. Pega a mão do irmão, levanta para cima e diga: é desse jeito, com os nossos acertos, com os nossos erros, com as minhas limitações, mas eu vou te amar até o arrebatamento. O tempo voa, meu Deus. Segundo sinal, só pontuar aqui para encerrar. Uma onda nunca visto de heresias nos púlpitos das nossas igrejas a nível de Brasil. Cada asneira, cada aberração, aonde o pregador, ele é maior do que a mensagem. Heresias como esta, eu determino, e eu tomo, para com isso, meu irmão. Quem determina é Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade dEle, adorando a Ele. Se Ele fizer, se Ele não fizer, nós temos que vir ao culto. Eu vou receber, não. Eu vim adorar, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor para tributar honra, glória, louvor. Ai, mas não paguei aluguel, glorifica a Ele. Mas não tem até o que botar na mesa, mas glória a Deus por isto. Faz um ré maior para mim. Eu encerro dizendo: o arrebatamento é verdadeiro logo aí. Jesus voltará. Feche os teus olhos por um minutinho. Curve a sua fronte, todos. Imagine nesse momento, imagine com os olhos fechados, para eu encerrar. É num piscar de olhos. Tenta piscar e fechar o olho de novo. Piscou. Será nesse momento, como este, que Jesus voltará. E aonde você estará quando a trombeta ecoar? Ei, meu irmão, nós estamos protocolando demais. Nós estamos retardando demais. Mas imagine se o céu se rasgasse agora e nós, nos ares com o corpo transformado, adentrássemos na eternidade. Eu vim falar de algo que está prestes a acontecer. Com os olhos fechados eu encerro, mas preciso dizer: imagina isso. Você chegando num ambiente lindo, e de repente uma mesa posta. E você é convidado por alguém para se sentar à mesa. Quem é que está chamando você? Abraão, Isaac, Jacó. De repente, pastor Elias, isso é Bíblia. Um silêncio numa sala tão linda acontece. Nós todos assentados nos colocamos de pé. Quem é que vai adentrando na sala? Santo dos santos, Jesus Cristo Todo-Poderoso. E agora nós em pé recebendo Ele, Ele vem para nos servir. E ali o que a gente vai falar, eu não sei, mas eu posso dizer: pastor Elias, valeu a pena. Valeu a pena esse sofrimento bruto e cruel. Lá eu vou dizer: valeu a pena, meu irmão. Os momentos de lágrima. De repente, nós vamos olhar para os nossos irmãos antequeridos, que nós muito amamos, os pais na fé. Eu creio no que eu estou pregando, pastor. Fica de pé, por favor. Glorifica a Deus, glorifica. Glorifica, porque esse dia está chegando. Talvez é o último culto que nós vamos participar essa noite. Portanto, não tenha pressa de chegar na tua casa, porque pode ser hoje que a gente não consiga colocar a mão na maçaneta da porta.
Pode ser que essa noite, daqui a alguns minutos, CNN Brasil, Record News, Band News, uma tarja na sua tela dizendo urgente, urgente, urgente. Não é a economia que explodiu, não é a política, não é nada. Algo estranho aconteceu a nível de mundo. E alguém desesperado vai tentar vir aqui. Pastor John, Pastor John. Pastor John não estará aqui. Pastor Valdemar, ele não estará aqui. É maior. E alguém vai narrar essa notícia. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aonde? Esse povo está aqui. Esse povo chegou aqui na Assembleia de Deus em Catanduva. E alguém vai dizer: onde está aquele povo? Cante, cante. Pastor Elias, um dia o Senhor será notícia a nível de mundo. Vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Eu imagino alguém vir correndo dizendo: onde está a juventude? Cadê o pastor John? E alguém vai dizer: e as irmãs do círculo de oração? E alguém vai procurar: e as crianças que cantavam e a Deus sempre adoravam? Aonde está aquele povo? Aonde está? Então só por alguns instantes levanta a tua mão, fala Maranata, adora Jesus, abre a tua boca, crente, fala língua estranha, seja renovado pela esperança do arrebatamento, seja renovado pela esperança do arrebatamento. Você não é daqui, você não é daqui, você é do céu, você é do céu. Bem baixinho o som, bem baixinho o som. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo que perturbava a vizinhança? Aonde está aquele povo que era conhecido como os pentecostais, que não precisava de motivação nenhuma, bastava vir na igreja e língua estranha, e glória a Deus, e aleluia, e de vez em quando algum irmão, Maranata, Maranata. Eu vim dizer essa noite: a promessa está de pé, a promessa está de pé. Adore a Jesus, porque já a gente não vai precisar pagar aluguel. Já a gente não vai precisar de Uber, porque nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos pisar em ruas de ouro. Fala esse idioma do céu, fala. Não permita que questões financeiras roubem a alegria do céu. Não permita que questões de trabalho minem a tua esperança do céu. E quer saber uma verdade para encerrar? Este mundo não vai ficar melhor. Com todo respeito às autoridades, político nenhum vai dar cabo nesse Brasil, porque é Bíblia. Mas aqueles que permanecerem em Cristo Jesus olharão com os olhos da fé, independentemente do que aconteça, e nós iremos para o céu. Quantos creem?